Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Retomamos agora a sequência das sabatinas, programa que entrevista os candidatos a prefeito de São Luís. Na semana passada, entrevistamos Marcos Silva, João Castelo, Tadeu Palácio e Edivaldo Holanda Júnior. Nesta segunda etapa, começamos com Elisiane Gama, do PPS. Continuam nos honrando com suas participações o jornalista Gilberto Leda, do Estado do Maranhão. Boa noite, Gilberto. João Coutinho, do jornal Ímpeto Pequeno. Boa noite, João. Boa noite. E Raimundo Borges, do Jornal Imparcial. Boa noite, Raimundo. Eu, Américo Azevedo Neto, serei o mediador. A sequência de entrevistas foi determinada por sorteio, realizado com a presença dos candidatos ou seus representantes legais. Assim, durante os próximos 45 minutos, serão realizadas as perguntas sobre os planos e propostas da candidata Elisiane Gama. TV Guará, eleições de 2012. Candidata, boa noite, é um prazer tê-la conosco. A gente começa o programa fazendo um sorteio de uma pergunta que a senhora responderá. Por favor. O tema: políticas públicas. Abastecimento de água é um dos assuntos que mais preocupa a população. Como resolver esse problema, que se agrava mais e mais a cada dia, tendo conhecimento dos limites da Prefeitura de São Luís? Américo, boa noite. Quero te cumprimentar os colegas, né, Gilberto Leda, John e Raimundo. Dizer que realmente é muito, Raimundo Borges, dizer que para mim é uma satisfação muito grande participar dessa rodada. E dizer que a questão da água, gente, é um problema muito grave, que não é um problema de hoje, é um problema que já se arrasta há muito tempo, né? Nós temos uma ilha que cresce a cada dia e nós temos hoje um sistema de abastecimento d'água que chegou à exaustão, né? Nós temos hoje a CAEMA, que faz, na verdade, esse trabalho aqui em São Luís e que todos nós sabemos a defasagem que é, né? O sistema de abastecimento d'água hoje não é real. A população paga por aquilo que não recebe. A população paga, só para você ter uma ideia, eu participei, fiz uma visita em loco às centrais de tratamento aqui de São Luís e apenas 10% da população de São Luís que tem cobertura com esgotamento sanitário tem o seu esgoto tratado. A mesma forma também a água. Nós temos populações de São Luís, bairros de São Luís, e aí eu te cito, por exemplo, São Raimundo e outras regiões mais, Itaquibacanga, onde a água chega a demorar até meses, não é mês, 1 mês, 2 meses, sem sequer realmente chegar água pelo sistema normal da CAEMA. Ao mesmo tempo que nós temos hoje em São Luís uma perfuração de poços de uma forma desordenada, então o terreno fica totalmente crivado e o que nós temos, resultado de tudo isso, é a contaminação do lençol freático. Nós temos aí, portanto, água salinizada, não é? E outros problemas mais sendo contaminados por postos de combustíveis e aí vai. O que eu vou fazer como prefeita de São Luís? Eu imediatamente vou resolver esse problema pedindo um estudo técnico, não é? Se houver possibilidade de a CAEMA continuar fazendo, não da forma como ela está, porque ela precisa ter um investimento muito mais amplo na sua tecnologia, né, na forma de fazer esse trabalho. Se ela tiver condições de fazer com esse investimento tecnológico, ela fará, mas só se tiver a possibilidade, senão nós adotaríamos uma outra forma, se vai ser SAI, se vai ser um outro sistema, como nós já temos em Codó, por exemplo, em Caxias. Isso quem vai nos dizer é um estudo no prazo de 60 dias, não é? Candidato. Portanto, janeiro e fevereiro já teremos de fato... Agora, de qualquer maneira, a senhora pretende encarar esse problema de imediato? De imediato, porque água, gente, é consumo e a gente não pode esperar tanto tempo. A resposta tem que ser imediata, tem que ser rápida e isso eu farei, porque eu sei perfeitamente o que isso significa para a população. Candidata, a suspensão da concessão da CAEMA é uma das possibilidades? É uma das possibilidades. Eu levantei isso, Gilberto, e você nos acompanha na Assembleia. Nós fizemos uma audiência pública, eu recebi vários ambientalistas, profissionais da área, e o encaminhamento que foi dado naquele momento é que inclusive chegaram até a me pedir uma CPI da CAEMA,
porque a gente não sabe o volume que é arrecadado, não é, com o pagamento das tarifas e, ao mesmo tempo, como isso está sendo realmente aplicado. Então, para mim é muito claro, está muito aquém daquilo que realmente pode ser feito em São Luís. Então, pode haver, sim, a suspensão da concessão, mas quem vai me dizer isso, hoje um dos grandes problemas da administração pública como um todo, é a falta de informação, é a falta de elementos. E isso eu terei de uma forma imediata através desse estudo. Nesse caso, poderemos, inclusive, partir para uma parceria público-privada, que seria uma das boas alternativas. Ótimo, o seu tempo de resposta terminou. John, alguma pergunta? Candidato, a senhora fala em ver essa questão da concessão do abastecimento e trazer à prefeitura. A senhora acha que a prefeitura tem condições de arcar, tem recursos para arcar esse sistema autossuficiente de abastecimento em São Luís? Não, John, existem algumas áreas da administração pública que não dá para se fazer apenas com o poder público, não é? Daí, por exemplo, nós temos hoje no Brasil uma iniciativa revolucionária, que é a parceria público-privada. Investimentos caros, como investimento no saneamento básico da cidade, investimento na mobilidade urbana, só tem uma efetividade se houver o direcionamento e a aplicação exatamente dessas parcerias, que são as PPP, parceria público-privada. E isso, se for necessário, nós faremos. Por quê? Porque você abre um leque de debate, você consegue dar uma certa competitividade e o resultado acaba sendo realmente extremamente importante para a população como um todo. Eu queria saber se você já tem algum tipo de informação relativo à questão da dívida da CAEMA, que é, pelas informações que se sabe, é uma dívida gigantesca, praticamente impagável. O outro aspecto seria o aspecto legal da suspensão dessa concessão dada pela prefeitura já há muitos anos. Ela tem prazo e o prazo, se não me engano, vai até 2020. É um prazo bastante extenso. Como a administração municipal entraria nessas duas situações? Na verdade, a suspensão da concessão ela pode ser feita a qualquer momento, não é? Exatamente pela quebra do não cumprimento daquilo que estava inicialmente acordado no contrato. E isso é absolutamente possível de se fazer. Só eu falei agora há pouco em relação a uma das coisas que é muito grave. Você paga, por exemplo, esgotamento sanitário. Em São Luís nós não temos. Não é? Nós temos, por exemplo, a região da Itaquibacanga, praticamente toda não tem cobertura. Nós temos a central de tratamento de resíduos sólidos aqui na Itaquibacanga e, ao mesmo tempo, só funciona com 10% de sua capacidade. E é uma capacidade que só atende apenas o centro histórico de São Luís. Ou seja, nós tivemos agora um investimento na Bacia do Bacanga, algo em torno de 160 milhões pelo governo municipal, que na verdade nem foi realizado na sua plenitude, naquilo realmente que foi proposto inicialmente, e que poderia ser direcionado para lá. E se fosse direcionado para lá, naturalmente que nós melhoraríamos realmente essa situação atual. Então, não há hoje o esgotamento na cidade, a população paga por aquilo que não recebe. Então, é absolutamente possível realmente de haver, de fato, essa concessão. Em relação a esses valores exorbitantes, eu não tenho. Agora, na audiência que eu fiz com a CAEMA, na Assembleia, o que, na verdade, eles nos informaram é que a CAEMA estava numa situação tão complicável, não é? Inviável, inclusive, de ter a sua funcionalidade, exatamente porque a arrecadação que eles tinham era muito aquém do investimento, ou melhor dizendo, do custeio do seu desenvolvimento. Então, a gente precisa entender, porque a população paga, a gente precisa, inclusive, ter uma compreensão da água do ponto de vista da valoração da água, como nós já temos em Fortaleza, nós já temos em Recife e em outras cidades mais do Brasil. Essas parcerias público-privada já tem alguma situação que poderia ser citada como exemplo? Por exemplo, Fortaleza tem uma iniciativa semelhante, não é? E, na verdade, essa iniciativa já se realiza em várias partes do Brasil no que se refere à questão da água. Não sei te precisar outras cidades mais, mas é a alternativa, Borges, mais viável, não é? Por quê? Porque você acaba fazendo uma unidade de forças, não é? E essa unidade de força acaba trazendo um resultado extremamente importante para a população. Candidata, eu percebo nos programas que eu vejo pela televisão, é que há uma pouca preocupação com a quantidade de poços que se cava na ilha, assim, quase aleatoriamente. E também com o processo de desmatamento, que os dois somados fazem um sanduíche de péssima qualidade. Como é que a senhora olha isso? Olha, isso é muito grave, porque nós temos uma ilha, nós temos 7 rios em São Luís, todos praticamente assoreados,
temos praticamente o Anil e o Bacanga, nós temos as áreas de preservação permanentes aqui em São Luís, que infelizmente não estão sendo como deveriam ser, elas estão sendo invadidas, inclusive pela especulação imobiliária, então não há, na verdade, esse olhar voltado do ponto de vista da perfuração de poços. Eu me lembrei, quando você falava da perfuração de poços, de uma frase muito interessante que eu ouvi em uma das audiências. Ele dizia o seguinte, que a diferença da perfuração de um poço planejado, ordenado, não é? E obedecendo todas as técnicas que nós temos hoje pelo próprio Conselho Federal, na verdade ela e um feito de uma forma desordenada, sem planejamento, é muito parecido a uma cirurgia e uma facada. Ou seja, as duas diferenças são tão gritantes que uma pode levar à morte e a outra pode levar a salvar a própria vida. Ou seja, a perfuração do poço artesiano, feito de forma planejada e ordenada, levando em consideração todos os critérios técnicos, ela não é ruim. O que está acontecendo em São Luís é que essas normas, elas não são consideradas. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma perfuração desordenada de poços artesianos e aí nós vamos trazer, assim, impactos muito graves para a população como um todo. O desmatamento em São Luís é uma coisa terrível. Eu passei outro dia na Via Expressa e percebi que o simples fato de sua existência condena uma quantidade enorme de mangue posto à margem. Seria possível evitar a construção de casas, o que me parece fatal, às margens dessa Via Expressa? Olha, eu vejo, é possível, absolutamente possível. A gente precisa entender o interesse público, não é? Que naturalmente o interesse público ele está acima do interesse individual. Mas, ao mesmo tempo, também não é pensando nesse princípio que você vai chegar e suplantar a vida das pessoas. Quando a gente fala em sustentabilidade, em desenvolvimento autêntico, a gente fala na perspectiva de olhar para as pessoas, né? Então, para eu poder pensar num clima melhor, para eu poder pensar numa vida mais duradoura desta geração e das próximas gerações, eu preciso atentar para situações como essas. E a gente está acompanhando isso de uma forma muito intensa. A Via Expressa e outros empreendimentos que, na verdade, têm chegado em São Luís, no meu entendimento, eles podem chegar, mas eles precisam chegar, acima de tudo, olhando para o ser humano, olhando para a pessoa humana, sabendo que as pessoas precisam de uma organização planejada para garantir a sua vida agora e a sua vida, na verdade, posterior para as próximas gerações. Gilberto, por favor. Agora, além dessas grandes obras, há também a especulação imobiliária, que a senhora também já falou. E o que eu questiono é como a prefeitura vai atuar, sendo a Elisiane Gama prefeita, para evitar esse crescimento desordenado, né, essa proliferação de condomínios, e aí volta-se para a questão da perfuração de poços, que a gente sabe que a maioria dos poços são perfurados por quem constrói os condomínios. Como é que a prefeitura pode atuar, sendo Elisiane Gama a prefeita, para evitar isso? Gilberto, você traz um questionamento muito importante. Nós temos hoje em São Luís um plano diretor datado de 2006, e lá no plano diretor diz o seguinte, que em 3 anos esse plano haveria uma alteração para acompanhar o ritmo de desenvolvimento da cidade. Ou seja, o que eu faço hoje, o plano diretor, na verdade, a perspectiva dele é um planejamento a longo prazo, ele precisaria ser reformado em 3 anos, não foi. E aí, ainda a própria lei diz o seguinte, que depois de 3 anos, ele seria, na verdade, revisto e reformulado a cada 4 anos. Nós já temos 6 anos e nenhuma alteração foi feita até o presente momento. E aí, o que é que nós temos? A falta de um planejamento urbano, especulação imobiliária chegando a todo vapor, e aí, áreas sendo, como o Américo coloca, áreas sendo desmatadas, sem olhar especificamente para esse dano que tem sido realmente muito grave com a população. O que é que eu vou fazer como prefeita? Imediatamente vou chamar a sociedade civil organizada, chamar junto com a Câmara Municipal, conosco do Poder Executivo e todas as demais entidades, nós vamos juntos reformular o plano diretor, fazer valer, Gilberto, o que está no plano diretor, que é o estabelecimento de percentual de áreas verdes. Se você não tem área verde, por exemplo, em áreas privadas, não é? Em áreas de condomínios, né? Em áreas residenciais, você dificulta a drenagem da água de chuva, e essa água de chuva, ao invés de voltar para o lençol freático, ela acaba trazendo, às vezes, até inundações ou coisas parecidas. Então, para isso ser resolvido, nós precisamos levar em consideração esse percentual que está no plano diretor. Uma outra coisa extremamente fundamental, condomínios precisarão ter as suas próprias centrais de tratamento de resíduos sólidos para evitar o que está acontecendo em São Luís, praticamente não, todas as praias da cidade com balneabilidade comprometida. E isso está no plano diretor.
Os condomínios, ao serem feitos, né, e nós temos agora aqui na Orla Marítima de São Luís os grandes condomínios que são construídos e não têm central de tratamento de resíduos sólidos, são construídos de forma desordenada e não obedecem a esse critério. Então, todo o funcionamento, as liberações, as licenças para construção, elas serão previamente acompanhadas com o cumprimento dessa legislação realmente que está em vigor. Essa ação casada, né, de fiscalizar e liberar será uma das prioridades e uma atenção muito grande que nós daremos em nosso governo. Borges, por favor. Candidata, a senhora tem percorrido naturalmente as periferias de São Luís e nessas periferias existem os problemas pelos quais a senhora tem debatido muito na Assembleia Legislativa, na sua ação parlamentar. Principalmente a questão da moradia, a questão da violência contra a mulher e a questão das drogas, que é muito forte essa proliferação, principalmente do crack. Na sua administração, como é que a senhora pretende encarar essas três situações que eu citei? Você traz assim, Borges, 3 assuntos preocupantes em nossos dias, né? Em relação à questão, eu vou fazer aqui o raciocínio, se eu esquecer a sequência, você me ajuda. Em relação à questão da moradia, nós vamos criar uma superintendência de regularização fundiária. O que nós temos em São Luís, não é? Nós temos uma grande quantidade de pessoas que não têm a sua titulação e por falta disso, às vezes não consegue, por exemplo, fazer uma melhoria diferenciada na casa, às vezes não consegue fazer a venda da própria casa e morando às vezes há 10, a 15, a 20, a 40 anos, não é? E não conseguem ter realmente essa titulação. Isso nós não vamos resolver com a prefeitura individualmente, porque não dá para resolver especificamente com a prefeitura, mas dá de resolver de uma forma construída. E essa superintendência, na verdade, ela vai ser uma superintendência técnica, né? Com apoio de profissionais técnicos para que possam realmente ajudar junto à União, junto ao governo do Estado, com o governo municipal, né? Junto às demais instâncias do judiciário, para que possa, de fato, resolver essa questão da titulação e dar realmente a garantia dessa titulação. Ao mesmo tempo, nós temos uma grande quantidade de residências hoje, e eu visitava anteontem, bem que assim na região do Jaracati, não é, palafita, as pessoas morando em cima d'água, assim, uma coisa deprimente, gente, e que a gente não pode mais aceitar hoje em nossos dias. Nós temos hoje vários programas do governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que precisa ser urgentemente ampliado em São Luís, não é? Você faz um programa desse, trazendo para essas comunidades, você vai tirar essas comunidades de situações desumanas que estão vivendo. Eu abordei isso no meu programa de televisão anteontem. E aí nós temos o segundo ponto que você coloca, que é a questão das drogas, não é? Nós tivemos do ano passado para o ano anterior, gente, um aumento de 600% no consumo de crack. O jovem está indo para as drogas porque o jovem não tem uma atividade recreativa, não tem uma ocupação, não tem uma forma digna de desenvolver realmente as suas atividades, a sua arte. E nós vamos criar em São Luís os complexos, não é? Nas 5 principais regiões vulneráveis da cidade. Por exemplo, Coroadinho, Vila Luizão, Cidade Olímpica, não é? Aqui a região da Liberdade e também na região da Itaquibacanga. Serão complexos que nós vamos estar trabalhando, por exemplo, atividades recreativas, atividades culturais e atividades artísticas de uma forma ampla, respeitando a versatilidade, a diversidade, ou melhor dizendo, que nós temos cultural da cidade de São Luís, inclusive movimentando a própria economia criativa da cidade, porque nós realmente poderemos fazer isso. E o outro assunto que você fala em relação à mulher. A mulher hoje precisa de um atendimento diferenciado. A mulher, hoje em São Luís, nós temos problemas graves, né? Mulheres morrendo de parto, é a 5ª cidade do Brasil, não é? Acabou meu tempo. Nós temos também aí mulheres, nós temos a capital do Brasil, que tem a maior quantidade de óbito fetal, é a nossa. Então, nós vamos ampliar o programa de saúde da família, nós vamos aumentar, por exemplo, a quantidade das equipes de saúde da família para poder realmente ter esse atendimento preventivo. E uma das ações que nós vamos fazer para a mulher é ampliar a rede de creches, não é? Com mais creches, ela poderá ir para o mercado de trabalho e atender os seus filhos. O seu tempo esgotou. Eu tenho uma pergunta ainda para a senhora. A senhora falou várias vezes em parceria, em trabalho conjunto. O governo do estado normalmente não faz parcerias com o município de São Luís. A senhora está preparada para um possível isolamento? A senhora responde no próximo bloco.
TV Guará, eleições 2012. Sabatina TV Guará. Amanhã, o candidato da coligação Juntos por São Luís, Washington, é o entrevistado da Sabatina TV Guará. Não perca, amanhã às 10h15 da noite. Eleições 2012 é na TV Guará, diferente por natureza. Porque você compra no Paraíba. Imagina um guarda-roupas enorme. Você comprou, mas como que leva para casa? De táxi? Tá, leva desmontado. E quem vai montar? Você? Se você for como eu, o espelho vai ficar no teto. É por isso que você compra no Paraíba. Você compra móveis eletrodomésticos e o Paraíba entrega e monta na sua casa de graça. É super tranquilo. É Paraíba. Paraíba. O programa Feira Legal vai gerar renda em São Luís, investir no pequeno produtor local, reformar mercados, padronizar as feiras com barracas novas e confortáveis, assegurar higiene, acessibilidade e condições humanas de trabalho. Com o seu voto, eu irei para o segundo turno e com mais tempo de televisão, vamos apresentar melhor as nossas propostas. Minha gente, quem decide a eleição é o povo. É por isso que eu peço o seu voto, para fazer a mudança de verdade. Empregabilidade. Essa é a principal vantagem de quem faz um dos MBAs da Escola de Negócios Excellence. A AN oferece o melhor conteúdo aliado à maior e melhor estrutura educacional do estado. São 9 opções nas áreas de maior demanda do mercado. A AN é líder na formação de executivos de sucesso. Matricule-se já. Empregabilidade. Essa palavra define nosso MBA. N, há 9 anos, sua escola de negócios completa. Informações 2109-8000. Haroldo Saboia 50. Acabar com essa sujeira por aquela roubalheira. Eu quero água na torneira. Praia limpa pra banhar. Transporte mais barato. Vote nas melhores propostas. Vote no melhor candidato. Vote Haroldo Saboia 50. O mundo está se transformando cada vez mais rápido. E a SEMAR acredita que o futuro pode ser melhor. Por isso, ela investe em projetos sociais que estão melhorando a vida de milhares de pessoas, trazendo mais qualidade de vida, desenvolvimento e felicidade. SEMAR, trabalhando sem parar, por um futuro melhor, pelo Maranhão e por você. Eu disse que ia trazer o VLT e ele está aí. Os testes já começaram e até o final do ano, o primeiro trecho com 5 quilômetros já vai estar funcionando. Além da linha 1, ligando São Cristóvão ao centro da cidade, outras 6 linhas para atender 700 mil pessoas por dia foram planejadas para, junto com o corredor de transporte, com seus ônibus articulados, dar a São Luís o melhor sistema de transporte da sua história. Chevrolet apresenta nova Chevrolet S10. Capacidade de carga até 1.303 quilos. Controle de tração e estabilidade. Nova Chevrolet S10 4x4 em pronta entrega na rede Chevrolet. Você vai levar vida nova para as ruas. Errar é humano. Persistir no erro é desumano. Continuar errando é o quê? Errar é humano. Persistir no erro é desumano. Continuar errando é o quê? Porque você compra no Paraíba. Tem um vendedor que olha pra você com aquela cara de esse aí não vai comprar nada. Tem também aquele outro tipo, sabidão, que quer te empurrar a loja toda. É por isso que você compra no Paraíba, para se sentir. Porque no Paraíba você é respeitado. Atendimento, no Paraíba é você quem manda e diz como quer. Lá, você é o cara. Paraíba. Direito de resposta contra a coligação Juntos por São Luís, do candidato Washington. Você está vendo a campanha respeitosa que estamos fazendo, com propostas sérias e possíveis de serem cumpridas. Com o nosso crescimento nas pesquisas, os adversários partiram para o desespero, com mentiras e baixarias, tentando confundir a sua opinião. Essa é a velha prática política. Meu compromisso com você é de sempre falar a verdade. E é com a verdade que vou enfrentar as mentiras dos adversários. Eles mentem,
dizendo que votei contra os trabalhadores na questão do salário mínimo. A verdade é que com o meu voto e de todos os deputados da base da presidenta Dilma, o salário mínimo teve o maior aumento real da sua história e permitiu ampliar o Bolsa Família. Observe a diferença entre a nossa campanha e a dos adversários. Eles estão mais preocupados em me atacar, enquanto eu estou preocupado em apresentar propostas. Fique atento, eles vão continuar mentindo e distorcendo os fatos, mas a verdade vai vencer. Candidato, a pergunta foi: historicamente, o governo do Estado não faz combinações com a administração municipal. A senhora está pronta para um possível isolamento? Na verdade, a minha vida sempre foi muito de luta, né? De embate, de procura e de busca. E eu buscarei as instâncias necessárias para fazer a mudança que São Luís precisa. Porque eu defendo a mudança de verdade, eu não defendo apenas só mais um rosto, só mais uma idade, ou só mais uma candidatura. Eu defendo uma mudança da forma prática de fazer política, como eu faço na minha vida como parlamentar. E eu presidi na Assembleia uma CPI que os companheiros acompanharam, que foi a CPI de combate à pedofilia. É uma CPI ampla e uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar apoio, né? Busquei apoio junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Justiça do Maranhão, busquei junto ao governo do Estado do Maranhão, estive lá, fui onde a governadora, com o senador Magno Malta, pedi apoio para ela, fui ao atual gestor da cidade, com muita luta, mas consegui e falei com ele e também pedi apoio, busquei apoio. E o resultado da CPI, como todos sabem, foi extraordinário. Foi um resultado muito bonito para a mudança, inclusive, de uma prática aqui no estado do Maranhão. Da mesma forma, eu, como prefeita de São Luís, eu farei. Eu vou buscar apoio ao governo do estado, se não me der, mas farei a minha parte. Vou buscar apoio no governo federal, vou buscar apoio a órgãos internacionais para olhar o centro histórico da cidade, na sociedade civil organizada, no empresariado, para que nós, de fato, possamos fazer uma cidade melhor e fazer a transformação de verdade que essa cidade precisa. Essa será a minha luta, não é? Eu farei a minha parte, porque eu tenho plena convicção que são buscas como essas que farão a grande diferença, sem me corromper e sem mudar e sem alterar aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo. João, por favor. Candidata, já fez um passeio por vários temas. Acho que um tema importante a ser abordado, acho que até a gente não falou com os candidatos, é a questão de geração de emprego. Certo. Em tempo de eleição, cria-se vários programas eleitoreiros dizendo que vai dar emprego para os jovens. Isso. Mas eu lhe pergunto, qual a sua proposta para a geração de emprego, principalmente para a juventude que hoje, apesar de estar fazendo cursos profissionalizantes, mas ainda tem muito, não tem só a vaga no mercado de trabalho. Então eu queria saber o que a senhora tem nesse sentido. São Luís, John, é hoje uma das capitais que tem destaque não somente no Brasil, mas fora do Brasil. São Luís tem um centro histórico extraordinário. São Luís foi eleita para esse ano a capital da cultura na América. Enfim, tem vários títulos, a Transbrasileira, a Ilha do Amor, enfim. Então, o turismo em São Luís pode muito bem ser fomentado e mudar a vida das pessoas. Nós temos vários exemplos no Brasil que fizeram isso e que deu certo. E eu acredito que em São Luís o investimento, o investimento nessa cadeia econômica da cultura da cidade, aproveitando a diversidade cultural da cidade, aproveitando a potencialidade artística que a nossa juventude tem, eu tenho plena convicção que, inclusive, atrai o turista de fora e aumenta a renda das pessoas. Eu vou estar com o programa eleitoral essa semana falando de geração de emprego e renda, e uma das coisas, por exemplo, que nós temos aqui em São Luís, temos uma praia bonita, muito embora esteja aí, não é poluída, nós temos os rios da cidade, mas a gente não sente o cheiro de ilha, a gente não sente o gosto da ilha. Por que a gente não sente? Porque não há uma exploração disso. Então eu farei essa exploração de que forma? Incentivando, por exemplo, a navegação em rios de forma turística, não é? Para atrair o turista de fora. Eu vou incentivar a cultura investindo, não da forma como está aí, você faz um edital, demora 6 meses para você receber o investimento da produção de um CD, por exemplo, de R$10 mil, enquanto às vezes você paga cachês gigantescos de R$1 milhão, R$2 milhões para um cantor de fora. Então a aplicação correta do recurso que nós temos hoje aqui em São Luís para investir em setores como esses, eu tenho plena certeza que vai mudar a vida das pessoas. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos São Luís com mais de 40% da população vivendo em situação de pobreza, sem renda,
portanto, vivendo do programa de transferência de renda do governo federal. Uma população que não tem renda. Você vai nas feiras de São Luís, você vê, agora há pouco passava aí um programa nosso, você vê praticamente 90% dos feirantes hoje comercializam produtos de Fortaleza, produtos de outras capitais, que não é de São Luís, porque não há um investimento no pequeno produtor. Nós vamos fazer um princípio da sustentabilidade, nós vamos consumir aquilo que nós produzimos. E nós só vamos consumir aquilo que nós produzimos se houver esse investimento nessa agricultura, por exemplo, familiar, na agricultura para o pequeno agricultor. Uma outra coisa também, aproveitando esses segundos, é o investimento, por exemplo, na limpeza pública da cidade, não é? Eu falava da parceria público-privada e eu visitei na semana passada ali a cooperativa Copred, que fica na região da Itaquibacanga, e o quanto eu vi ali, John, sabe, os olhos brilharem do rosto daquelas mulheres que estão ali com um espaço bem pequeno cedido pela universidade, pegando o papel, enfim, para tentar fazer a seleção e direcionar para fora, porque aqui o trabalho da indústria realmente em relação ao lixo não existe ainda. Então nós vamos investir, por exemplo, na coleta seletiva do lixo, colocando pontos estratégicos na cidade, e nesses galpões, essas famílias que hoje não têm renda de forma digna e de forma humana, poderão, portanto, ter uma renda e investir na sua atividade familiar, inclusive pela mulher, porque a mulher investe muito mais em casa do que o homem. Borges, por favor. Eu gostaria de saber, um dos temas que está mais em evidência, né, na presente campanha, a questão da mobilidade urbana. Em razão da confusão que está no trânsito, as campanhas se deslocaram até para as zonas periféricas da cidade em razão dos engarrafamentos. As carreatas, por exemplo, elas não acontecem mais nas grandes avenidas. E eu gostaria de saber, com essa questão que está sendo debatida, VLT ou outro sistema, qual é o sistema que a senhora pretende adotar como prefeita para resolver ou pelo menos minimizar esse drama que a população vive hoje, que é o trânsito? Borges, São Luís é uma metrópole, nós chegamos a mais de 1 milhão de habitantes, né? E pela própria formatação de direcionamento orçamentário, de organização dos sistemas que tem hoje no Brasil, SUS, SUAS, São Luís já está realmente envolvido nessa perspectiva. Mas se você for ver, São Luís não tem nenhum programa em transporte de massa, né? Nós temos ônibus sucateados há mais de 20 anos, não é? E que estão aí colocando, às vezes, em risco a própria vida das pessoas, sem falar da situação desumana que realmente a gente acompanha diariamente. A gente fala muito de VLT. O VLT é uma alternativa maravilhosa. Eu só não acredito que será adotado como realmente está sendo colocado aí. E, na verdade, o que é que eu defendo hoje no que se refere à questão da mobilidade urbana? Primeiramente, gente, a gente precisa ter uma compreensão, que a gente precisa resolver aquilo que nós temos no presente. O que é que nós temos no presente? Ônibus superlotados e velhos, sucateados. Então, eu vou imediatamente, só faz isso. Eu, na verdade, quero falar isso aqui de uma forma muito enfática. Só faz isso quem tem coragem. Nós vamos, de uma forma imediata, fazer a licitação pública para quebrar com esse monopólio, não é? Com esse controle que nós temos aqui, histórico em São Luís, para que, na verdade, nós tenhamos ônibus novos para transitar pela cidade. Além disso, o que é que nós vamos fazer? O escoamento entre bairros, porque não é preciso pegar as grandes avenidas para poder sair de um bairro para o outro. Além disso, nós vamos incluir o BRT, que é ligar os terminais da integração entre si. O ônibus biarticulado, que é um ônibus maior, que pega até 200 pessoas, ele sai de um terminal para o outro sem parar, sem ter paradas, não é? Entre um terminal e outro. E aí ele faz o transporte de massa de regiões e o ônibus renovado com frota nova faz o transporte interno entre bairros. Assim nós vamos, portanto, aí diminuir, não é, essa situação que nós estamos vivendo em São Luís. Mas o BRT, ele exige vias exclusivas. Perfeitamente. E isso exige recursos, investimentos pesados. A prefeitura disporia desses recursos para... Olha, tanto o BRT, eu falava agora há pouco em relação à parceria público-privada, não dá para pensar em mobilidade urbana sem deixar de buscar a iniciativa privada para fazer parte realmente desse projeto. Agora, essas vias, esses corredores realmente de ônibus, é preciso fazer. O que é que nós temos aqui em São Luís, gente? Avenidas construídas com 2 vias de cada mão. Se fala muito agora na avenida aí,
a avenida agora nova, Via Expressa, não é? Com 3 vias de cada mão, que é isso? A gente não pode mais ver isso, gente. Nas grandes cidades do Brasil, cada mão tem 5, 6 vias de cada lado. Entendeu? Então, é esse tipo de replanejamento da cidade que, de fato, nós precisamos fazer. E essas áreas, não é? Essas vias exclusivas para que o BRT possa passar, nós faremos, né? Utilizando a própria organização local que nós temos para que não possa estar, porque nem terá como estar nas avenidas como estão hoje organizadas em São Luís. Ótimo. Gilberto. Candidato, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu já fiz para outros 2 candidatos e, sinceramente, não me senti contemplado por nenhum dos 2. Essa questão do VLT me preocupa porque envolve um recurso público que já foi investido. A implantação do trilho já foi licitada, já começou, tem recurso público. E os 2 vagões já foram adquiridos, já foi recurso público investido. Eu quero saber, Elisiane Gama sendo prefeita, ela dará continuidade a esse projeto ou ela vai abandonar esse projeto? E se abandonar, o que vai ser feito disso e do recurso que já foi usado? Absolutamente. Eu acho que, primeiramente, nós precisamos ter informações, porque um dos grandes problemas da atual gestão municipal, Gilberto, é a falta de informação. Você não sabe de nada. Você tem uma peça orçamentária que é aprovada na Câmara e a execução você não tem relatório, você não tem nada. Então, a gente não tem elementos para saber se foi construída e se foi iniciada a obra obedecendo todos os critérios legais, eu darei continuidade. A gente precisa desconstruir essa ideia, gente, que o que um antecessor fez, que eventualmente seria bom, eu vou acabar. Isso é irresponsabilidade pública, isso eu não farei. A irresponsabilidade não faz parte da minha vida, não faz parte da minha história. Agora também, se foi algo construído sem as devidas normas, não é? Sem o devido acompanhamento técnico e normativo, naturalmente que nós vamos rever também. Não dá para você continuar algo que está errado, não é? A gente vê ali, passa por cima de uma adutora, muito embora seja um veículo leve, mas enfim, então todo esse impacto, imediatamente, nós precisaríamos de informações, porque realmente eu não tenho, até tentei buscar essas informações, já tentei procurar essas informações, mas infelizmente não me chegaram às minhas mãos. Até porque esse sistema de transporte ele já deu certo em várias capitais do Brasil e por que não daria em São Luís? Não, eu quero dizer para vocês que o VLT é uma modalidade extremamente efetiva de transporte de massa. Você tem o BRT, você avança para o VLT, você tem o metrô de superfície e você tem o metrô subterrâneo. Então, são as etapas. Enquanto você leva 200 pessoas, que é o BRT, você vai para o metrô subterrâneo, por exemplo, que pode levar até 2.000 pessoas. Então, são etapas de aplicação de modalidade de transporte de massa. E se a gente não tem um transporte de massa arrojado, você tem o carro pequeno, ou seja, o transporte individual na rua. Então, o VLT é uma alternativa extremamente viável, não é? Agora, eu não sei como está sendo feito no presente momento. E o que está sendo feito, no meu entendimento, é uma obra eleitoreira. Apresentando para ser feito, não sei se tem recurso suficiente para ser finalizado, se foi realmente colocado, não é? Não sei. Na verdade, são essas informações que a gente não tem. De posse dessas informações, naturalmente, que aí sim nós teremos efetivamente, não é, segurança para dizer de fato o que será feito. Agora, a senhora falou em licitação para o transporte público. O empresariado local vive reclamando do preço da passagem, que é muito baixo, que eles estão operando no vermelho, que por isso não conseguem renovar a frota. Uma licitação pressupõe a queda desses preços. Se a passagem já está num preço que eles acham baixo, eu sinceramente não acho, mas se eles acham baixo, vai cair para um preço ainda mais baixo. Como equacionar esse problema? O empresário local vai ter condição de participar de uma licitação desse tipo? Eu acredito que vai, viu, Gilberto? Porque a gente vê isso, a gente não vê nada quebrado, a gente vê do ponto de vista de investimento. Você tem passagens que estão aí, naturalmente que eu defendo até que a gente faça um acompanhamento, uma avaliação, não de aumento de passagem, hipótese nenhuma. Porque, na verdade, se você for analisar o percurso, não é, por quilômetro e o preço que você paga, é uma das mais caras do Brasil. Então, não dá para dizer que você vai aumentar e nem pode aumentar, muito pelo contrário, você faz a colocação correta. A licitação, ela baixa o preço, só quem está ganhando com isso é o consumidor, só quem está ganhando com isso é a população, que vai estar no ônibus de qualidade e vai estar com preço mais baixo. Eu não vou ter preocupação, se 1 ou 2 empresários vão gostar ou vão deixar de gostar. A minha preocupação maior é com a população, a minha preocupação maior é com o bem-estar que eu darei à população. E a licitação será aberta, será pública, as pessoas poderão concorrer normalmente, quem tiver interesse poderá concorrer normalmente. Então isso daí não vai mudar
não vai prejudicar, muito pelo contrário, vai prejudicar alguém que eventualmente possa estar explorando, não é, de uma forma que não seja compatível, não é, com aquilo que a gente compreende que é a apresentação de um serviço público de qualidade e que esteja compatível com as condições, inclusive, de investimento, não é, de acesso da população. Nós temos uma população muito pobre. Só para você ter uma ideia, nós temos 1 milhão de habitantes e quase 700, mais de 600 mil pessoas usam o transporte de massa. E olha que usam porque é um transporte de massa defasado. Se a gente tiver um transporte de massa efetivo, forte, com qualidade funcionando, as pessoas que usam transporte individual vão deixar para pegar o ônibus, não é? Ou o metrô, ou melhor dizendo, ou o BRT, não é? Ou o veículo biarticulado. Por quê? Porque será muito mais cômodo, será muito mais rápido, não é? Não tem toda essa problemática de estacionamento. Então, uma das metas das grandes metrópoles e das grandes cidades que crescem no mundo é tirar o veículo individual das ruas, não é? Nós precisamos investir no transporte de massa para poder dar mais fluidez no trânsito que está aí, infelizmente, a cada dia, a cada momento, aumentando, né, e chegando em proporções já inimagináveis, como é o caso da nossa cidade de São Luís. João, por favor. Candidato, nesta sabatina não poderia faltar a questão do tema da saúde, certo, que é um tema relevante, muito importante. O que nós vemos hoje é que passa campanhas, os prefeitos falam que vão fazer maravilhas na saúde, mas assim que chegam na prefeitura encontram dificuldades. Por exemplo, a senhora fez no seu programa eleitoral a situação da central de marcação de consultas, que São Luís não atende só a população da capital, mas também de todo o interior. Eu lhe pergunto, o que a senhora pretende fazer, o que está contemplado dentro do seu programa de governo para a questão da saúde, para que haja um atendimento melhor, apesar dos recursos, a saúde demanda muito recurso, mas apesar desses recursos investidos, não está sendo suficiente. Então eu queria saber, construção de hospital, otimização dos recursos, o que a senhora tem para essa área? John, eu acho que a saúde é um dos problemas mais graves que nós temos para resolver na capital de São Luís. Porque, como você coloca muito bem, o problema não é só São Luís. Se você vai, e eu vou com muita frequência, no Socorrão 2, por exemplo, você chega lá, a primeira coisa que a atendente pergunta qual é a sua cidade. Porque vem muita gente do interior do estado do Maranhão para São Luís. Então, ninguém que vai dizer que vai resolver em 4 anos a situação da saúde e deixar a saúde em primeiro mundo porque está vendendo aí gato por lebre, não é verdade? Agora, dá para resolver e diminuir o problema. Dá para a gente dar muito mais humanidade ao serviço de saúde pública de São Luís. Veja o que está acontecendo. Eu entendo a saúde através de um prisma de etapas, não é? Nós temos, e a gente já falou agora sobre a questão do esgotamento sanitário, saúde ambiental. Nós temos um outro problema em São Luís que precisa ser ampliado, que é o programa de saúde da família, que é a saúde preventiva. São Luís, John, é a quinta capital do Brasil que tem a maior quantidade de doenças diarreicas, ou seja, é doença de população pobre. Por quê? Porque não há um investimento nesse setor. Além disso, nós vamos revitalizar. Nós temos hoje 81 unidades de saúde, envolvendo todos os hospitais, socorrinhos, unidades mistas e aí vai, programa de saúde da família. Então, nós vamos revitalizar, não é, essas unidades de saúde que estão aí e transformar a unidade mista como se propôs na sua concepção inicial. Porque, na verdade, a unidade mista é o espaço que você pode internar, ao contrário da UPA. A UPA não interna, a unidade mista é interna. Se eu tenho a funcionalidade da unidade mista, alguém que quebrou a perna, alguém que teve um corte no braço, ao invés de ir para o Socorrão 1 e Socorrão 2 e ir para aquela situação ali gritante, ela vai para a unidade mista com dignidade, atendida e volta para sua casa. Se tiver que ficar internada, um dia também fica, 2 dias também fica. Depois disso, aí sim, nós vamos construir, porque faremos mais um hospital em São Luís. Agora não é, John, um hospital de urgência e emergência. Por quê? Porque o que São Luís precisa é desafogar as pessoas que estão no Socorrão 1 e no Socorrão 2. Tem pessoas, porque eu visitei um senhor que estava há 9 meses no Socorrão 2. Então, não existe isso. Nós precisamos de um hospital de alta complexidade. Nós temos o Dutra, né? E temos outros mais, para que esse hospital possa receber essas pessoas que já estão há mais de 10 dias. Você tira essas pessoas do Socorrão 1, Socorrão 2, manda para lá esgotado. E você tira as pessoas da maca. A senhora, foi um prazer tê-la. A senhora tem 30 segundos para se dirigir à população de São Luís. Já acabou? Já acabou. Eu quero agradecer de coração ao carinho de vocês. Dizer, gente, que eu sou candidata a prefeita de São Luís para ganhar a eleição.
A gente precisa desconstruir essa ideia que só ganha eleição quem tem dinheiro, quem tem família rica ou quem tem uma herança político-partidária. Eu não tenho nada disso, mas eu quero dizer para vocês que eu sou deputada estadual, fui eleita deputada estadual sem nenhuma condição financeira, fui reeleita deputada estadual, tive a segunda maior votação, hoje sou candidata a prefeita de São Luís e quero contar com o seu voto, porque com o seu voto nós vamos para o segundo turno e vamos fazer a mudança de verdade que essa cidade precisa. Muito obrigado, senhora. E amanhã nós estaremos aqui com o candidato Washington. Boa noite e até amanhã.